Hoje um recadinho para você que é hipertenso ou conhece alguém que é hipertenso. Para você ter uma ideia, a segunda principal causa de pessoas que têm doença renal crônica é a hipertensão arterial. Para aqueles pacientes que já estão em alguma terapia de substituição renal, diálise, transplante, esse número chega a 30% das causas. Tá? Se somado a diabetes, que eu falei no post anterior, com a hipertensão, chega a 70% dos casos de doença renal crônica. E não afeta só rim, tá? Afeta cérebro, afeta a parte de visão ocular, né? Parte cardíaca, e ela é silenciosa. Isso é aos pouquinhos e não é de um ano para o outro. Isso são anos, décadas de doença mal controlada que vão levando a essas complicações. Tá? Tem diversos fatores por trás da causa dessa doença. Fatores genéticos, né? Então geralmente se teu pai, teu avô, tua mãe tem pressão arterial, você é um candidato muito forte a ter pressão arterial. Estilo de vida, você é sedentário, você faz abuso de álcool, abuso da ingesta de sal, tabagista, obeso, isso também são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença. E o que a gente considera como pressão arterial hoje em dia? A gente considera níveis normais de pressão abaixo de 120 por 80. A gente começa com o diagnóstico de pressão arterial com uma pressão acima de 140 por 90. Tá? Não é só uma simples medida, várias medidas para a gente fechar esse diagnóstico. A gente já conhece muito bem os efeitos da pressão arterial, tem estudos da década de 70 demonstrando isso. E a gente já sabe muito bem que quanto mais tempo de doença descontrolada, mais tempo de doença, maior a sua mortalidade. Para ter uma ideia, jogar isso para número, se você tem uma pressão de 140 por 95, que nem é tão alto assim, você diminui a sua expectativa de vida em cerca de 20%. Tá? São cerca de 9 anos, se for falar. Se a sua pressão é mais alta, sua pressão em torno de 150 por 100, o tempo de vida que você diminui chega a 16 anos, ou seja, um dado muito importante. E é uma doença super fácil de tratar, na grande maioria das vezes. O grande problema é que ela é silenciosa e 50% dos pacientes que são hipertensos não sabem que possuem a doença. Por isso que a gente reforça que tenha um acompanhamento médico regular, para a gente agir nesse momento inicial. Para todo tipo de doença, é sempre importante a gente prevenir do que ter que medicar, perdão. E como que a gente pode prevenir isso? Mexendo naquelas modificações de estilo de vida, né? Um hábito de vida seu. Atividade física regular, controle de peso, diminuir a ingesta de sal, cessar tabagismo, diminuir ou cessar o abuso do álcool, são as principais medidas que a gente pode fazer. E para você que já é hipertenso, já tem um diagnóstico, além de todas essas medidas, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Tem muita medicação que a gente pode tratar e cada paciente vai diferir. O tratamento ele sempre tem que ser individualizado conforme o caso. Como eu falei anteriormente, fator étnico, né, também influencia. E tem medicamentos que atuam também para certa população. Então depende muito de cada paciente. Reforço, é muito importante que você tenha um acompanhamento médico regular, acompanhamento com o nefrologista também, para você saber se tem alguma coisa, alguma complicação com os seus rins. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer informação, estou à disposição. Eu sou o Dr. Mauro Kinoshita, nefrologista aqui do Instituto Atma.